Olá, saudações, sou Hamilton, fui convidado pelo Conexão Educação Física para dizer do meu produto do mestrado. Faço parte do Promestre, que é um programa da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Promestre, as aulas são na FAI, na Faculdade de Educação. A minha linha de pesquisa é Educação Física, Cotidiano, Diversidade e Educação como Prática da Liberdade. E o tema da minha pesquisa é o enfrentamento ao racismo na escola, memórias, registros e narrativas de um professor de Educação Física. No Promestre, você faz a dissertação e, além da dissertação, tem a apresentação de um produto, que é comumente também chamado de recurso pedagógico, que é algo que possa dialogar com outras instituições, com estudantes, ou com professores, ou com todo esse universo juntos. E o produto que eu propus desde o início do meu projeto de pesquisa é uma websérie documental. Então é web porque vai ser disponibilizado pela internet, todas as pessoas poderão ter acesso. É uma série porque eu divido em pelo menos 3 episódios, a princípio está sendo dividido em 3 episódios, e é documental porque diz sobre a relação com a realidade. Então eu colho depoimentos, mostro fotografias, partes dos eventos em que a gente realiza dentro da escola. O insight para poder pensar nesse produto, eu descobri ele, na verdade, dentro do Promestre, dentro das disciplinas que são ofertadas para os mestrandos. E é bem interessante esse processo, porque quando eu fiz o projeto, eu coloquei o websérie documental enquanto produto, mas eu não tinha refletido do porquê eu fiz aquilo. E aí, durante esse percurso das disciplinas, eu fui me entendendo e descobrindo quais foram os motivadores para eu fazer a apresentação de uma websérie documental. Ela é baseada em um projeto que acontece dentro da escola. Esse projeto chama Todo Dia é Dia de Consciência Negra. É um projeto encabeçado e idealizado pela professora de arte aqui da escola que eu atuo em Contagem. E eu engajei com a educação física dentro dessa proposta a partir de um insight que eu tive para trabalhar essa temática. Eu não estava atuando como professor, estava como gestor, passei por algumas situações bem complicadas relacionadas ao racismo, e aí isso me mobilizou a pensar de que forma os professores, nós, de uma forma geral, e especificamente professores de educação física, poderia se engajar com o enfrentamento ao racismo. A websérie, a proposta dela é de que as pessoas possam acessar e utilizar como um meio de autoformação ou de utilizá-la também para a formação em grupos dentro da escola ou formações de uma forma geral. E dentro das disciplinas que fizeram com que eu refletisse sobre por que uma websérie, eu voltei lá em 2009, quando eu assumi o meu primeiro cargo público efetivo. Então passei um período enquanto designado no Estado, depois eu assumi um cargo público efetivo e comecei a escrever na época em um blog. Então eu dei o nome do blog de Educação Física Inspirar naquela época. Então lá em 2009 até 2012 eu ficava escrevendo bastante sobre a minha prática, sobre tudo que acontecia ali na educação física, eventos que eu participava. E aí eu me distanciei um pouco da sala de aula enquanto professor, fui para a gestão e em 2016 eu retornei para a sala de aula e no ano seguinte eu fiz parte de um grupo aqui no município de Contagem de professores. E aí eu fui conhecendo meios para poder me reconectar com a educação física e com narrativas. E a partir dessa reconexão que eu tive, eu fui pensando de que forma eu poderia voltar a fazer com que o blog pudesse ser explorado, que eu pudesse colocar minhas ideias, que eu pudesse narrar dentro dele de forma escrita. E foi bem interessante porque em um curto prazo de tempo, o blog se tornou um pouco obsoleto. As pessoas foram para outras formas de narrativas dentro da web, dentro da internet. E aí eu percebi que tinha uma facilidade maior para as pessoas acessarem vídeos do que entrar em blogs. Então lá em 2009 tinha um nicho grande dentro dos blogs, as pessoas escreviam bastante, enfim.
E em 2017 para 2018 ali, já era a questão do audiovisual, estava bem mais demarcado. E aí, em 2019, completaria 10 anos do primeiro post que eu fiz, da primeira escrita lá no blog da Educação Física Inspirar. Então eu pensei, vou transformar, né, vou migrar o Educação Física Inspirar de um blog para o audiovisual. E aí eu fiz um canal no YouTube na época para comemorar os 10 anos da primeira postagem e fiz. E aí eu continuei com o canal durante um tempo, inclusive durante a pandemia, e depois eu desativei os vídeos que estavam no canal, por uma questão estratégica mesmo. Uma pessoa havia me procurado e a gente transformou aquele conteúdo que tinha no blog Educação Física Inspirar e foi transformado em uma formação presencial. Infelizmente, a pandemia fez com que a formação não pudesse se dar da forma como estava planejada. Mas foi a partir da inserção no programa de pós-graduação que eu consegui pensar nesse movimento de apresentar a websérie documental. Então ela tem esse objetivo de compartilhar essas práticas que são desenvolvidas dentro da escola, essas praxis, né? E as ideias das pessoas envolvidas. Então tem a professora de arte, tem professores que atuam como referência do primeiro ao quinto, e tem bibliotecários e outros servidores que se sentiram à vontade para fazer os seus depoimentos. A websérie tem, como eu já disse, 3 episódios, então ela vai ser serializada. Esses episódios vão ficar disponíveis e a ideia é conversar sobre o racismo dentro da educação, dentro da escola, sobre esse racismo estrutural em que a gente vive, e também dialogar sobre possibilidades de enfrentamento a esse racismo. Dentro da websérie, dentro do material que está sendo editado, a gente conversa sobre isso e aí eu vou questionando, né? Eu vou fazendo uma entrevista com os profissionais da escola e faço uma auto-entrevista também. Eu apareço em alguns episódios, em alguns frames, falando sobre como que a gente faz aqui nessa escola e para que isso sirva para que as pessoas se inspirem. Não tem como ser colado e copiado em outra instituição, isso é impossível na área da educação, na minha opinião, mas é possível que as práticas que são desenvolvidas de acordo com o andamento, com o cotidiano escolar, possam servir de inspiração para outros colegas, outras redes, com outras ideias, com o aprimoramento dessas ideias. O projeto para apresentar o mestrado ele surgiu em 2016 também. Eu passei por um episódio de racismo muito marcante, né? Me afetou de uma forma muito marcante. Eu estava enquanto gestor e foi a partir daí que eu pensei nesse projeto. Em breve vai estar disponível para vocês. Espero que vocês possam compartilhar de uma forma bem geral mesmo, não é específico para professores de educação física. Então tem o depoimento do professor que atua com estudantes do 5º ano, tem a professora de arte, tem também o depoimento da bibliotecária da escola, da auxiliar de biblioteca. E eu vou deixar um pedacinho para vocês do primeiro episódio que já foi editado. E em breve eu volto aqui no Conexão para poder dizer para vocês, espero que Conexão também possa compartilhar esse material com pessoas da área da educação e pessoas que tenham interesse pela temática que é tão urgente e necessária, que é do enfrentamento ao racismo, essa temática do antirracismo. Agradeço o convite do Conexão Educação Física, espero aparecer por aqui para dar mais uma palavrinha com vocês mais vezes e acompanhar também o conteúdo aqui, que é muito potente, é precioso. Fiquem com um pedacinho da websérie que está sendo produzida, um até breve e tchau! A escola é uma instituição muito racista. A escola, para mim, ela tem sido uma instituição racista. As escolas são instituições racistas, e muito. A forma como agrega os alunos, a escola reflete o que acontece na comunidade
ela influencia e também é influenciada. Eu percebo muito no trabalho com o livro didático na sala de aula. É um aspecto que me chama muito a atenção, nessa materialidade que a escola ela está organizada. Infelizmente, alguns livros ainda retratam muito aquele modelo de família, um modelo de família que ele enfoca um determinado grupo racial. Além disso, também nas relações que os estudantes estabelecem entre eles. Muitos, às vezes, têm dificuldades em expressar o seu grupo racial. Então, daí é muito importante nós, como professores, trabalharmos essas questões no dia a dia, nas festividades, porque o currículo ele está muito embutido na nossa prática. Então, assim, a todo momento a gente precisa de fazer essa reflexão. Por mais que a gente tenta combater no dia a dia, às vezes a gente mesmo pega fazendo algum ato que não é legal com o estudante ou com o colega. Eu entendo também que a escola, além de ser esse lugar que fez com que eu refletisse sobre um ambiente que não está isento do racismo e dos preconceitos, é o lugar onde nós podemos, de forma efetiva, verdadeiramente, fazer um movimento contrário, um movimento antirracista. Então isso é muito importante. Oi, tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Ah, mais uma coisa, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!